Fala aí, seus torcedores que estão de volta à briga pelo G4. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. E o Dragão venceu fora de casa, cara. E que vitória. O único gol da Série B de domingo foi o gol mais importante para o Dragão. O Luiz Fernando com um chutaço, um golaço, encobrindo o goleiro, deu a vitória para o Atlético e coloca de volta o Dragão na briga, né? Coloca de verdade, com o Dragão chega a 50 pontos, ficando a 3 pontinhos do primeiro time dentro do G4. Tudo bem que os resultados da rodada não ajudaram muito, né? O Guarani venceu, o Juventude venceu, e aí isso não ajudou legal. Mas o Atlético tá no páreo e a gente tem que entender que era a vitória mais importante que o Atlético precisava. E vamos falar do jogo e falar um pouco de como é que fica a situação do Dragão, tá? Pra esse restante aí da temporada. Vamos lá. Então, né, vamos começar do princípio de que o Atlético fez um jogo fora de casa muito ruim, né? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, onde perdemos por 1-0. Naquele jogo, a derrota foi bem massacrante, porque depois de uma sequência de vitórias e um ou outro empate, o Atlético chegava brigando firme, né, para encostar ali no G4, e essa derrota coloca o Atlético com 50 pontos. Se a gente tivesse pelo menos empatado, já estaríamos apenas a 2 pontos, né, da galera ali, mas a derrota aconteceu. E sinceramente, se tinha que acontecer alguma derrota, que fosse contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que era uma equipe que não está disputando acesso ao G4, acesso à Série A, né, já ficou um pouco para trás, e o Atlético poderia se dar o luxo, vamos colocar assim, de ter essa derrota, né, que seria um ponto fora da curva. Depois disso, o Atlético voltou a vencer. O Atlético, que antes dessa derrota tinha vencido o Juventude em casa por 3-0, venceu o Criciúma, também por 3 gols, né, foi 3-1, mas venceu o Criciúma e voltou ao páreo. Só que tinha outro jogo fora de casa, e esse muito mais complicado. O jogo contra o Ceará, lá no Castelão, uma equipe que costuma ser duríssima de ser batida dentro de casa, mas que não faz um grande momento. Vinha de um empate fora de casa no último minuto contra a Chapecoense, que briga contra o rebaixamento. Então é uma equipe que estava em uma certa instabilidade. Além de que o Ceará, por mais que tenha feito excelentes contratações, nossa, sinceramente eu quase mordi a língua agora. Por mais que tenha feito excelentes contratações, o Ceará não vem bem das pernas. Vem fazendo um futebol mais ou menos, trocou muito comando e hoje é treinado pelo Wagner Mancini. E aí chegamos para enfrentar o Vozão, com Ronaldo no gol, na zaga Luiz Felipe e Alex. Detalhe, zaga toda que veio na janela de transferência. Méritos à contratação do nosso Adson Batista, não é? Laterais, Lucas Esteves, também da janela de transferência, e o Bruno Tubarão, que é o atacante lateral, né? No meio, Matheus Salles, Baralhas, outro que veio da janela de transferência, e o Shailon. Na frente, Kelvin pela direita, Luiz Fernando pela esquerda e o Matheus Peixoto, que também veio da janela de transferência, ali no meio, né? No lugar do Gustavo Coutinho. E o primeiro tempo foi fraco, mas muito fraco, sabe? Eu fiz uma live aqui, vocês podem olhar aqui no canal, tem um vídeo aqui no canal para vocês verem a minha reação do jogo. E assim, o chat e a conversa da live salvaram o meu primeiro tempo, tá? Porque o jogo foi bem fraquinho. O Ceará com uma postura muito aberta, o ataque muito distante, poucos jogadores encostando uns nos outros para poder fazer alguma tabela, abusava das jogadas pelas pontas. E o Atlético muito bem fechado, muito bem organizado defensivamente, pouco perigo levou. Quando teve algum perigo, Ronaldo interveio, ou a própria zaga, mas não conseguia sair em contra-ataque. Kelvin e Luiz Fernando não estavam conseguindo ter aquele último passe, e as jogadas sempre saíram pelas pontas. O Matheus Peixoto um pouco apagado, o Shailon também um pouco apagado na partida. E aí, o primeiro tempo foi bem mais ou menos, tá? Um jogo fraco, ruim de assistir mesmo. A torcida do Ceará foi apoiar o time no Castelão, mas não estava gostando do que estava vendo. E sinceramente, nenhuma torcida estava, tá? Nenhum torcedor estava curtindo aquele 0 a 0 modorrento que estava sendo o primeiro tempo.
Beleza? Fomos para o segundo tempo e o Atlético veio com uma mudança ousada. Aí eu acho que foi mais questão física, tá? Entrou o Heron no lugar do Lucas Esteves. E aí eu fiquei, caraca, o Heron? Aí eu penso o seguinte, ou o Heron, o Lucas Esteves sentiu alguma coisa, ou o Jair Ventura quis colocar como se fosse uma linha de 3 zagueiros, tá? Com o Heron recuado, pouco subindo ao ataque. Mas beleza. O Atlético começou melhor, tá? O Atlético no segundo tempo veio melhor, começou a encaixar melhor as jogadas. E aí, galera, a gente teve um lance muito interessante, que foi o gol do Atlético. A bola foi cruzada da esquerda para a direita, vindo inclusive do Heron, que começou a se apresentar bastante ali, né? E nem é característica do Heron fazer essas jogadas ofensivas, essa passagem, né? Essa ultrapassagem. Mas ele fez várias vezes. E aí, bola rebatida, como quem não quer nada, a bola tá lá atrás. Se não me engano, com o Alex, eu não sei se era o Alex ou era o Luiz Felipe que tava com a bola. O jogador, esse zagueiro do Atlético, chuta pra frente, um chutão. O Luiz Fernando estava em posição de impedimento, mas ele não participa da jogada. O Matheus Peixoto cabeceia pra trás. Sendo que poucos segundos antes, o goleiro do Ceará havia se projetado como se quisesse ir na direção da bola. O Matheus Peixoto cabeceia para trás e o Luiz Fernando, sem praticamente pensar, mata a bola e finaliza por cima do goleiro que estava adiantado. Fez um golaço. Eu fui ao delírio. E era o gol que o Atlético precisava. Porque o Ceará, do jeito que jogava, com as peças que estavam em campo, inclusive um velho conhecido nosso, o Nicolas, que é ex-Goiás, e muito questionado, inclusive, pela torcida do Ceará, não mostrava forças. Verdade seja dita, o Ceará abusava dos cruzamentos e das finalizações de fora da área. E é bizarro você pensar que o Ceará, com o elenco que tem, com as peças que tem em campo, não consegue trabalhar a bola. Tem muita dificuldade de fazer passes, infiltrações, passagem, ultrapassagem pelas pontas, quase nenhuma. Eu vi umas 2 jogadas e foi só. E deveria ser padrão do Ceará aproveitar o espaço nas pontas. Fez pouco, sabe? E com isso, pouco perigo levou ao gol do Ronaldo, tá? O Ronaldo fez uma, defesa outra. Em compensação, depois que o Jair colocou o Ayrton no lugar do Kelvin, amigo, o goleiro do Ceará garantiu o 1-0, porque poderia ter sido 3 ou mais para o Dragão. O Ayrton fez jogadas pela direita, encontrou muitos espaços, mesmo sem acelerar o jogo. O Atlético conseguia chegar com perigo, finalizou com muito perigo. O Luiz Fernando perdeu um gol com a defesa do goleiro do Ceará. O Ayrton perdeu um gol com defesa do goleiro do Ceará. O Shailon perdeu um gol com defesa do goleiro do Ceará. Além de, se não me engano, o próprio Baralhas também ter perdido um gol com finalização de fora, uma outra defesaça do goleiro do Ceará. Então o Atlético criou muitas chances sem fazer muito esforço, tá? Porque aproveitou o fato do Ceará se lançar todo ao ataque, meio desorganizado, o Atlético muito bem postado defensivamente, organizado para puxar contra-ataque com Ayrton, e conseguiu fazer isso várias vezes. Acho preocupante um pouco a gente perder tantos gols. Não gosto disso porque o Atlético tem que fazer saldo e aproveitar, né, aproveitar as oportunidades para matar o jogo e não correr riscos. Hoje não correu, mas poderia ter corrido. E aí sim, a gente quer ver o gol, né? Quer ver o gol acontecendo. E não só o Atlético criando e perdendo. O ano passado a gente caiu por não conseguir botar a bola na rede. Perdia gol toda hora. Hoje a gente pelo menos está vencendo, né? Perdemos muitos gols? Perdemos. Mas pelo menos estamos vencendo as partidas. E vencemos contra o Ceará, talvez uma das vitórias mais importantes da temporada. Porque isso pode significar ao Atlético uma chance mais real e palpável de brigar diretamente ali por uma vaga no G4. Próximo jogo é em casa contra o Ituano. Então precisamos fazer valer o nosso mando de campo, manter a sequência de vitórias e continuar sonhando com o acesso. E por que não dar uma secada, né, nos adversários ali de cima, esperando quem sabe um empate, até uma derrota. Seria interessante para nós, né? Não é por maldade, tá? Nem nada contra as equipes, é puro e simples clubismo meu, querendo que o meu Atlético suba para a Série A, tá? Mas todos os times que estão ali em cima estão merecendo pelo futebol que vem apresentando. Mas eu quero que o Dragão suba. E aí, para isso, esses times vão precisar tropeçar um pouquinho. A gente vai ter que ligar o secador nas próximas rodadas, mas principalmente
temos que fazer a nossa parte. Temos que vencer em casa e nos impor fora de casa. Não podemos desperdiçar mais pontos para não perdermos a chance de ainda brigarmos por esse acesso para a Série A 2024. Essa é a minha análise. Se você curtiu, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho para acompanhar os próximos lançamentos. Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço do torcedor atleticano.